Seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo. É um prazer imenso dividir este tempo de conhecimento com você. Curta, compartilhe, permaneça conosco.
outros, por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudos da Batista Vila Formosa. Estamos agora pelo YouTube, pelo Facebook. A partir de agora você pode compartilhar, você pode interagir, você pode tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Aproveita aí para convidar os amigos, né? Você que está conosco, eu quero convidar você nesse momento a separar aí ou a sua Bíblia ou ter aí ou o seu celular ou computador para poder acessar a Bíblia que tem estado tanto em evidência nesses últimos dias, né? E eu quero compartilhar hoje sobre o poder da fé. Vamos falar mais um pouquinho sobre a fé, mas sempre baseado nas Sagradas Escrituras, nos textos da Palavra do Senhor, que entendemos ser suficiente, né, para compreender aqui o poder da fé. Eu quero convidar você a interagir, a participar. Quando eu estiver aqui acessando os textos, você também acompanha aí na sua casa, onde você estiver, para que você possa tirar a dúvida, para que você possa realmente também compreender. E nada melhor do que orar antes, né? Pedindo a atuação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos orar agradecendo a Deus o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, mesmo que via online. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez aprender e compartilhar da tua palavra. Quero te pedir por cada vida, cada família que está nos acompanhando, te pedir, Pai querido, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Te pedimos a atuação mais uma vez do teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e coração, para que possamos compreender a tua palavra e que possamos cada vez mais alicerçar a nossa fé no Senhor através do conhecimento da tua palavra e através da atuação do teu Espírito Santo. Fica conosco nesta oportunidade, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre o poder da fé e vamos ler dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles está em Salmos 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Outro texto também que eu quero compartilhar com vocês é o texto do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 7. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Ter fé, poderíamos definir como ter fé, seria colocar a sua confiança, ou a sua total confiança em alguém ou em alguma coisa. Muitos confiam em carros, em imagens, como eu acabei de ler, mas nós colocamos ou devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Quero destacar também um outro texto: seria impossível falar sem fé, falar em fé, falar
sobre o poder da fé sem citar ou sem ler o texto do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É importante destacar a segunda parte do texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam, ok? Mas é a convicção, a certeza de fatos que não se veem, nós não conseguimos ver, mas cremos nisso. E aí nós temos que começar, quando nós falamos do poder da fé, nós temos que falar da conversão também. E a conversão nós podemos definir de uma forma mais simples, ou na conversão, que a fé é o ato da alma voltar-se para Deus. Esse ato da alma voltar-se para Deus, de você elevar ou voltar, ou fixar, focar o seu pensamento para Deus. Eu diria que esse texto de Hebreus capítulo 11, muito mais do que uma definição de fé, vai descrever o que? O poder da fé. Essa fé que deve trazer segurança. Quando nós falamos de segurança nos dias de hoje, num mundo tão inseguro, ou quando nós temos essa segurança, ela está relacionada com a nossa fé. E a fé vai envolver o quê? O intelecto, a emoção e a vontade. A fé deve envolver o intelecto, a emoção e a vontade. Quando nós temos um envolvimento aqui separado ou isolado, tanto do intelecto só, ou só da emoção, ou só da vontade, nós não vamos conseguir manter, aumentar essa fé. Mas nós precisamos que o intelecto, a emoção e a vontade estejam juntos, né? Porque a fé envolve isso. Romanos capítulo 10, versículo 17, agora eu quero convidar você a deixar a Bíblia fácil aí, ou acessar. Nós vamos utilizar muitos textos da palavra do Senhor. Como disse, estamos falando sobre fé baseado exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Não um ponto de vista meu, seu, ponto de vista humano, mas o que a palavra do Senhor nos diz. Hebreus capítulo 10, versículo 17, vai dizer o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então aqui está envolvendo o quê? O intelecto. Inclui o quê? Nesse intelecto aqui, a crença na revelação de Deus. Vou repetir. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então nós vamos crer através dessa pregação na revelação de Deus, na natureza dos fatos históricos da Bíblia e também na sua doutrina. Então nós precisamos aqui ter razão, intelecto e crer, acreditar verdadeiramente nessa revelação de Deus, na natureza dos fatos históricos da Bíblia e principalmente nas suas doutrinas. Quando nós falamos de aspecto emocional, hoje também talvez seja mais fácil, mais comum, as pessoas demonstrarem fé através do aspecto emocional, mas aí nós precisamos tomar cuidado, e aí nós vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, os versículos 20 e 21. Vai dizer o seguinte: o que foi semeado, antes só destacando que o capítulo 13 vai falar primeiro da parábola do semeador, e depois vai explicar essa parábola. E aí a gente chega aqui nos versículos 20 e 21. E aí o texto fala o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Rápido, aceita aquele momento, aquele momento que nós estamos no culto, aquele momento que teve músicas maravilhosas, pregação, então aceitamos. Mas não tem raiz em si mesmo, diz o versículo 21, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o aspecto emocional também é um aspecto importantíssimo na fé.
não pode ser só a razão, o intelecto, mas não é o seu único constituinte. Como eu disse, não pode ser isolado. Então hoje parece que a fé, ela muitas vezes é superficial, porque só cremos quando estamos no aspecto emocional. E aí quando passa aquele momento a gente deixa de lado. E aí o que acontece? O que o texto está falando? Que aqueles que têm uma grande quantidade de emoção na sua fé tendem geralmente a escorregar, tendem a se decepcionar, a deixar muitas vezes essa fé de lado. E aí precisamos falar também, além do intelecto, do aspecto do intelecto, né? Do emocional, precisamos falar também do aspecto voluntário. Porque o aspecto voluntário é a consequência lógica do intelectual e do emocional. E nós vamos lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, e a palavra do Senhor também vai nos esclarecer a esse respeito. E aqui nós precisamos também incluir o quê? A rendição do coração a Deus e a apropriação de Cristo como Salvador. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o aspecto voluntário, volto a repetir, é a consequência lógica do intelectual e do emocional, aceitamos, acreditamos voluntariamente, e esse aspecto voluntário ele inclui o quê? Essa rendição, esse crer de todo o coração, crer em Deus, e também fala sobre a apropriação de Cristo como Salvador. Quando nós somos salvos, nós não somos salvos porque paramos de pecar. Falo sempre isso, nós precisamos tomar muito cuidado. E as pessoas também que enxergam, veem, as pessoas que dizem, eu aceitei a Cristo, agora eu sou salvo, as pessoas estão vendo ou tendo aquele olhar crítico. Então você não pode pecar, é isso que vai acontecer. Não é bem assim, não é dessa maneira. Nós não somos salvos porque nós paramos de pecar, mas nós somos salvos porque nós começamos a crer. Qualquer pessoa que roubou, cometeu um homicídio, ele mente, ele bebe, ele pode parar de fazer isso, né? Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ser, os seus atos, mas nem por isso ele vai ser salvo. Existe uma diferença, porque nós não somos salvos, volto a repetir e a frisar, porque paramos de pecar. Mas nós somos salvos porque nós começamos a crer. Nós somos salvos quando nós deixamos a incredulidade, né? Deixamos de não acreditar e passamos a crer, a acreditar em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E quando nós cremos, não importa o mal que somos ou que cometemos, porque a salvação é pela graça. E quando nós cremos, os nossos nomes são escritos no livro da vida e a justiça de Deus passa a contar a nosso favor. Tudo isso fruto da fé. A fé verdadeira, ou a fé que nos converte por completo, ela deve começar em nós, ou deve ter início em nós uma nova vida, e essa vida no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a fé, quando nós cremos pela fé, existe uma transformação, porque a fé é muito mais do que crer que o Senhor nos contou como justos. A fé vai além disso. A palavra de Deus, vamos ler um pouco adiante, diz o quê? Se cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos identificamos com a sua morte, como tendo morrido com Ele. Morremos com Ele, porque na realidade Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Foram os nossos pecados que Jesus suportou na cruz. Foi a condenação que merecíamos, que Ele recebeu. Portanto, se Ele morreu, nós morremos com Ele. A fé não se identifica
com a morte de Cristo, ou a fé que não se identifica com a morte de Cristo, ela não é verdadeira. Aí vamos novamente à palavra do Senhor, o livro de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, vai enfatizar que a fé que não se identifica com a morte de Cristo, ela não é verdadeira. Não adianta, não tem como mudar isso. E aí Paulo vai dizer o quê? A igreja de Roma, Romanos capítulo 6, e aí está falando também para as nossas vidas nos dias de hoje. Romanos capítulo 6, os versículos de 5 a 8. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então tem que haver transformação, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Então, a fé verdadeira é aquela fé que se identifica com a morte de Cristo. Se não tem essa identificação, não existe fé verdadeira. Você não pode crer, você e eu não podemos crer e continuar da mesma forma, vivendo da mesma maneira. Por quê? Porque a fé vai levar a uma mudança. A fé muda a nossa posição perante Deus. Nós enxergamos de outra maneira. A fé também transforma o nosso caráter. Aliás, através da fé, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós temos algumas mudanças na nossa vida, ou pelo menos devemos ter, né? Eu quero compartilhar também sobre essas mudanças, sobre algumas mudanças que a nossa vida, ou pelo menos deve ocorrer na nossa vida através da fé. Primeira dela é que nós estamos mortos para o pecado. Acabamos de ler Romanos capítulo 6, agora vamos ler o versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou seja, tem que haver essa mudança. Por quê? Porque agora nós estamos mortos para o pecado, não temos prazer em pecar. Essa mudança tem que fazer parte da nossa vida. Nós agora somos ressurretos com Ele, ressurretos com Cristo. E por isso nós devemos e vamos andar numa novidade de vida. Aliás, todo mundo gosta de novidade, de coisas novas, de transformações. Então, ressurreto com Ele, nós andamos em novidade de vida, ou devemos andar em novidade de vida. O mesmo texto de Romanos capítulo 6, nós já lemos aqui os versículos 6 e 7, vai dizer o quê? Como crucificados com Cristo, nós estamos livres do pecado, não somos mais escravos do pecado. Então essas mudanças essa mudança também vem através da fé. E aí podemos continuar lendo Romanos capítulo 6, agora a partir do versículo 8 a 11, que vai falar também dessa mudança, porque agora nós estamos mortos para o pecado, né? Estamos livres do pecado, não somos mais escravos do pecado e somos vivos para Deus. Olha o que o texto diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Que bênção! Que transformação, que mudanças nós alcançamos através da fé. Estamos mortos para o pecado, ressurreto com Ele, e por isso nós devemos andar ou andamos em novidade de vida. Como crucificados com Cristo, estamos livres do pecado e agora estamos vivos para Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre a importância da fé. Por que ter fé é importante?
Romanos também, no mesmo livro de Romanos capítulo 5, responde a primeira pergunta, ou dá aí a importância da fé, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essas importâncias da fé. E dentre a importância ou as importâncias da fé, eu quero destacar primeiro o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 5, né? Que diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. Não há outro meio. Olha, vou repetir o texto. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é importante, ou a importância da fé está aqui. Sem fé nós não recebemos o Espírito Santo. Sem fé não há salvação. Por quê? Nós somos salvos através da atuação do convencimento do Espírito Santo. Vou aqui ler novamente Romanos capítulo 5, versículo 1. Quero ressaltar novamente: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Importância da fé. Somos salvos pela fé. Recebemos o Espírito Santo pela fé. Somos santificados pela fé. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 26. O versículo 18 vai falar também sobre isso. Para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Somos salvos pela fé. Recebemos o Espírito Santo pela fé, somos santificados pela fé, somos guardados pela fé também. É muito importante, às vezes, nós lemos a Bíblia muitas vezes e não nos debruçamos sobre a Bíblia no aspecto de estudar a Bíblia. E aí, a gente às vezes, no dia a dia, a rotina, a gente vai esquecendo de alguns pilares fundamentais da nossa vida cristã. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 5, vai dizer que nós somos guardados pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somos salvos pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, somos santificados pela fé, somos guardados pela fé, somos curados pela fé. Olha aí, pensaram? Lembram-se? Vamos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Nós somos curados pela fé. Olha a importância da fé. Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Olha aí, somos curados pela fé. Andamos pela fé. Às vezes nós vacilamos justamente por causa disso. Nós precisamos andar pela fé. E esse andar pela fé é muito mais do que aquela fé, lembra que falamos no início, superficial, aquela fé aparente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas todas as coisas. Nós andamos pela fé. Por isso que é importante fortalecimento da fé, porque nós vamos andar em novidade de vida através da fé. E Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23,
vai falar que nós vencemos. Aliás, nós queremos ter sempre vitórias, né? Quando torcemos para um determinado time, queremos que o nosso time seja vitorioso. Na vida queremos ter vitória. Então, se nós queremos vencer as dificuldades, nós só vamos vencer e ter vitórias através da fé. Marcos capítulo 9, o versículo 23, vai dizer o seguinte: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Você pode, se você tiver fé, se você crê realmente. Então é importante destacar a importância da fé, né? É importante destacar a importância da fé. Somos salvos pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, somos santificados pela fé, somos guardados pela fé, somos curados pela fé, andamos pela fé em novidade de vida e vencemos a dificuldade pela fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Aliás, João, capítulo 7, o versículo 38, vai falar também que no serviço cristão, é importante destacar isso, a fé faz de nós uma bênção para os outros. O lema aqui, né? Nós usamos aqui na Batista Vila Formosa, abençoados para abençoar. Então, no serviço cristão, se não tivermos fé, isso é importante também destacar a importância da fé nessa área do serviço. Se no serviço cristão a fé não fazer parte da nossa vida, não estiver em nós, nós não seremos bênção. Mas quando a fé faz parte da nossa vida, nós seremos bênção na vida dos outros. João capítulo 7, Evangelho segundo João, capítulo 7, o versículo 38 vai corroborar com isso que nós estamos falando aqui. Versículo 38 diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a importância da fé também, abençoar através da nossa vida, através do nosso serviço, baseado na fé, seremos bênção na vida de outros. A fé também leva-nos ao esforço em favor dos outros. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, logo no seu início, no capítulo 2, ele vai falar isso. Nós precisamos amar mais nos dias de hoje e nós precisamos nos esforçar em favor dos outros. Marcos capítulo 2, versículos de 3 a 5 diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. As pessoas estão aqui trabalhando em prol dos outros. E o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O texto fala sobre a cura, né, de um paralítico em Cafarnaum. As pessoas tiveram que descer pelo telhado, a maca que ele estava, para que ele pudesse ser curado. Jesus diz então que a fé curou, né, da sua enfermidade. E o texto diz: vendo a fé, Jesus lhes disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E por último, a importância da fé nos leva a ter perseverança no serviço. Mateus capítulo 15, versículo 28, vai reforçar isso. Precisamos ser perseverantes. Mateus capítulo 15, versículo 28, diz: então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que quiseres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Sem fé não podemos agradar a Deus. No serviço cristão, a fé faz de nós uma bênção na vida de outros. A fé leva-nos ao esforço em favor dos outros e a fé nos leva a ter perseverança no serviço. O poder da fé. Os santos do Antigo Testamento,
exerceram a fé nas promessas de Deus. Os santos do Antigo Testamento exerceram uma fé nas promessas de Deus. E essa fé sustentaram todos. E eles cumpriram exatamente o que Deus tinha preparado. Pela fé, o crente deve, ou ele conhece que as coisas temporais e materiais não são mais reais do que a de Deus. Quero repetir. Pela fé, o crente reconhece que as coisas temporais e materiais não são mais reais do que as de Deus. A fé substancia a realidade de Deus. O texto que lemos de Hebreus, capítulo 11, e aí eu quero ler somente os versículos 5 e 6. Fala exatamente sobre isso e nós devemos refletir e praticar essa fé. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos crer, reconhecer que as coisas temporais e materiais não são mais importantes do que estar com Deus, não são mais reais do que as coisas do Senhor. Sem fé, toda a raça humana, sem fé, toda a humanidade fica contaminada no pecado. Somos contaminados. Isaías, vou lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 64, versículo 6, vai falar exato. Isaías já falava sobre isso, né? Isaías capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Sem fé, continuamos contaminados pelo pecado. Então, o duplo objetivo da fé é confiança absoluta no poder de Deus e certeza de que Deus está no controle, que Deus vai galardoar com os que o buscam de coração. Noé manifestou a fé, fazendo o quê? No cumprimento do futuro da palavra de Deus. Assim, a fé de Noé condenou o mundo, porque os seus contemporâneos se fizeram surdos diante da proclamação da mensagem de Noé. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai falar isso. Abraão ouviu e atendeu, e todos conhecem, História de Abraão, atendeu o chamado pessoal de Deus pela fé. Como Noé, Abraão ganhou a justiça imputada de Deus pela fé. Ele obedeceu porque creu. Se você quiser consultar, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Tantos são os heróis da fé, os quais manifestaram a sua fé no Deus vivo. Por isso que Hebreus capítulo 11 fala isso. O bom testemunho que os heróis do Antigo Testamento ganharam ou viveram deve nos incentivar nos dias de hoje a perseverar nessa corrida pela fé. Todos os heróis da fé, da Bíblia, viam no futuro as promessas de Deus e aceitavam essas promessas como a realidade do presente, mesmo sem estar usufruindo ou vendo naquele momento. Nós, eu e você, também podemos ser dessa forma se confiarmos nas promessas de Deus. Antes de recebê-las, isso é importante destacar, nós poderemos provar
a nossa fidelidade para com as promessas de Deus. Concluo destacando duas coisas importantíssimas sobre a fé. A fé é um dom de Deus que vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10, versículo 33. A palavra de Jesus. Ouvem a minha voz. A palavra de Jesus de João 5, 24 gera fé no coração. O coração que realmente anela a verdade, ouve a palavra e a fé é suficiente. A fé enche o seu coração. A fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Salvador produz a salvação. Que Deus nos abençoe, que todos nós possamos dar o devido valor à fé, que todos nós possamos ter a nossa fé alicerçada no Senhor, estudando a palavra, crendo nas promessas do Senhor, para que possamos usufruir do poder da fé. É necessário ter fé. Convido você, nesse momento, a orar para que o Senhor possa nos fortalecer. Convido você a pensar e repensar sobre a fé e sobre o poder da fé. Pai de amor, nos abençoe. Tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos, Pai, a cada dia manter a nossa fé firme no Senhor. Nos ajuda, Pai, porque somos limitados. Nos ajuda, Pai, porque muitas vezes vacilamos, escorregamos. Mas também sabemos que podemos sempre contar com o Teu amor, com a Tua graça e com as Tuas misericórdias. Abençoe cada vida que nos acompanhou nesse estudo e que o Teu Espírito Santo complete em cada vida aquilo que não podemos transmitir pelas nossas limitações. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos juntos nas próximas programações e na próxima quarta de estudo, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para estar junto conosco. E agora vamos à nossa programação. Para você que deseja continuar nos acompanhando, às quartas-feiras, às 20 horas, temos o Quarta de Estudos, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 da manhã, culto online, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também online, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, mas também na modalidade presencial. E será um prazer imenso recebê-lo aqui. Mas para isso é necessário que você agende nesse 0800 que está aqui na tela, pois precisamos seguir todas as medidas de segurança impostas nesse momento. O nosso agradecimento vai também para você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a permanecer e fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. O nosso muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Percebo quão maravilhoso é.